Uma das questões e polêmicas no meio de todo esse cenário do coronavírus, né, refere-se ao uso de dados, né, a privacidade, isso vai ser chamado Big Data, e essa é uma questão fundamentalmente filosófica, porque ela pressupõe, de algum modo, a relação com até que ponto o Estado pode interferir na liberdade. Né? E agora, claro que o cenário é completamente diferente, porque envolve a questão de saúde, um certo curto-circuito em teoria da liberdade, porque a liberdade está interferindo na saúde das outras pessoas. Então, o fato de eu ser livre para sair na rua, isso de algum modo está interferindo, né, nas outras pessoas. Então, isso é coloca em questão muitas das tradicionais teorias da liberdade, e isso é um problema filosófico, né, como está sendo trazido por um debate aí, inclusive, muito polêmico. Por exemplo, o filósofo italiano Giorgio Agamben ficou no centro aí também de muitas críticas, porque ele relativizou muito o cenário do coronavírus, e muitos consideraram, inclusive, até irresponsável a atitude dele. Outros filósofos conhecidos também, o Slavoj Žižek, o Byung-Chul Han, eles entraram no centro também dessa discussão, e o principal argumento era se faz sentido, se é preferível, se é justificável uma maior interferência do Estado, ou seja, uma maior vigilância, né, em vista justamente da saúde das pessoas, ou se isso colocaria em xeque a liberdade. Né? Então, eu acho que isso tem se tornado aí um centro de um debate que é fundamentalmente filosófico, né? E eu acho importante a gente aprofundar essas questões a partir da filosofia. Né? Aqui no Brasil, outros colegas, filósofos e filósofas, também têm contribuído para esse debate, inclusive eu acho que com textos mais ponderados, mais razoáveis, um diálogo também profícuo com a ciência e, digamos, sem muito essa pretensão de um exercício de futurologia, como a gente vê em outros textos. Então, eu acho que a gente trazer um diálogo mais amplo com a ciência, né, com aquilo que está à disposição em relação à informação, é fundamental para a gente também debater a partir da filosofia essas questões urgentes. Né? E para isso, estou aqui hoje com um colega, um amigo, André Ramiro, que é diretor do Instituto de Pesquisa em Direito e Tecnologia aqui do Recife, de onde a gente está falando. André é formado em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco, a Faculdade de Direito do Recife, está fazendo mestrado em Ciência da Computação e estuda justamente temas relacionados à privacidade e tecnologia. A gente, inclusive, se encontrou em Santiago, não foi, André? Um pouco antes de ter estourado ali as manifestações sociais, e agora a gente está de volta aqui no Recife. Então, André, eu queria um pouco começar no trabalho que vocês fazem, né, lá no IP, no Instituto de Pesquisa, e como você está vendo esse cenário do uso de dados, né, inclusive atualmente pela Prefeitura do Recife também, pelo próprio governo federal, como é que vocês estão se posicionando e como é que você vê, atualizando um pouco esse cenário do Big Data. Beleza. Felipe, poxa, primeiramente, obrigado por me receber aqui. É um prazer imenso estar participando desse projeto de vocês, que a gente acompanha bastante e acha fundamental. Bom, falar um pouquinho de IPREC, na verdade, porque eu acho que talvez esse momento ele sintetiza muito do que o IPREC procura observar nas suas atividades cotidianas, né? Nós somos um centro de pesquisa, né, multidisciplinar, por excelência. Nós temos desde pessoas relacionadas ao jornalismo, fazendo parte de pesquisas, pessoas do direito também, pessoas da computação, por achar que os problemas são realmente transversais a diversas áreas do conhecimento. E nós trabalhamos produzindo pesquisa, produzindo conhecimento, e com base nessa formação de conhecimento crítico e cientificamente embasado, a gente procura fazer incidência, né? A gente procura atuar em uma frente de transformação social realmente a partir do diálogo com setores interessados. Então, a gente tem uma frente de diálogo forte com o governo, por exemplo, governo local e governo federal. Nós temos também um canal de comunicação grande com empresas de tecnologia.
e por entender que a participação da sociedade civil na construção de políticas públicas e de políticas privadas é fundamental, porque há uma governança aí bem ampla dessas tecnologias. E, bom, acho que o episódio do Corona sintetiza bastante toda a confusão e comoção que pode ser causada por uma política pública baseada em dados pessoais que potencialmente violam a privacidade e que terminam criando sensibilidade, tensões e instabilidades políticas, né? Mas, bom, eu acho que essas provocações feitas, sobretudo pelo Byung-Chul Han, que eu venho acompanhando, é um cara que eu li bastante esse ano, por sinal, e é interessante como ele está encabeçando um pouco do que das críticas que vêm sendo feitas e desse exercício de futurologia também, né? Talvez necessário, em certa medida, sem perder de vista os pés no chão, né? Mas talvez seja interessante porque se a gente tentar dimensionar uma possível distopia social baseada em tecnologias e baseada em acúmulo de dados pessoais, a gente pode pensar em como regular isso de antemão, antes que um monopólio de dados possa ser formado tanto por governos como por empresas, né? E aí a gente pode pensar em cenários tanto governados por empresas, como hoje em dia já acontece bastante através do Facebook, através da Amazon, através do Instagram, que dominam de alguma maneira ou influenciam psiquicamente, economicamente e socialmente em nossas vidas, a partir do momento que a gente faz uso diariamente e continuamente desses serviços, né? Então, existe uma governança sobre as nossas vidas. Eu acho que é uma palavra que melhor traduz essa influência. E, por outro lado, esse acúmulo de dados pelo governo, que também podem gerar o esvaziamento de direitos, uma vez que a gente, se a gente tiver nossa liberdade de expressão, ou melhor, nossa privacidade tolhida, a nossa liberdade de expressão e a nossa participação política também é reduzida, né? Sim. Mas, bom, eu acho que o Corona, sem querer me alongar muito, mas o Corona está inaugurando um momento de exceção que, logicamente, vai demandar por ações mais criativas, mais participativas por parte de diversos setores, né? Tanto da sociedade civil, dos cidadãos, de maneira mais colaborativa, como por parte de acordos público-privados, como esses que tu citasse agora, por exemplo, esses acordos do governo federal, ou da Prefeitura do Recife, com empresas que estão oferecendo o monitoramento de pessoas, né? Eu acho que é inegável a importância desse tipo de colaboração e desse tipo de monitoramento talvez mais enérgico e de interesse público, né? Que de alguma maneira pode ser a régua que a gente pode usar se a gente for medir até que ponto uma liberdade individual deve prevalecer em relação ao interesse público, né? Mas, ao mesmo tempo, e eu acho que isso é um pouco da tônica que o Byung-Chul Han vai sustentar, sobretudo nesse último artigo que ele publicou na Folha de São Paulo. Ele fala que, poxa, será que não é a hora da gente repensar as liberdades individuais em detrimento de um bem maior, né? Ou de uma política pública que leve em conta a coletividade? Mas veja, quando ele bota dessa maneira, ele está botando de um lado a privacidade enquanto um direito individual, né? E de outro lado uma possível vigilância e um possível monitoramento em massa em nome de um interesse público. Mas veja, essa chave talvez ela não dimensione bem qual é a importância da privacidade hoje em dia, que se a gente for tratar como um direito individual, talvez a gente entre numa área de abstração sobre a importância da privacidade, né? Quer dizer, por que é interessante que nós tenhamos a vida privada? Para a gente ser deixado em paz em relação ao espaço que a gente se localiza, que a gente ocupa, ou é uma questão de a gente ter nossas informações melhor protegidas? Perceba, quando a gente pensa a privacidade enquanto um valor da coletividade,
a gente pensa em democracia. A gente pensa em uma dimensão ética da proteção à privacidade. Quer dizer, a sua privacidade, ela importa a mim, porque o seu direito de se expressar e de ter suas informações protegidas, ela importa a mim, enquanto indivíduo que exercita direitos políticos e que pensa em coletividade. E, sobretudo agora, onde os dados, vamos dizer, de localização, de geolocalização, estão sendo compartilhados com o poder público, são dados de uma coletividade, não são dados de um indivíduo. Então, talvez eu faria essa ponderação em relação ao que o Byung-Chul Han coloca, no sentido de, beleza, estamos falando de interesse público, só que não em detrimento de um direito individual, mas em detrimento de um direito coletivo, certo? E a partir dessa chave do direito coletivo, que é mais forte, que demanda mais situações de emergência para que seja suspenso, eu acho que a gente dimensiona melhor qual é o impacto dessas políticas baseadas em monitoramento em massa, certo? Uhum. Bom, algumas considerações iniciais só para a gente começar a conversar. Não, muito bom. Eu acho que é interessante porque tu coloca uma posição que foge de uma certa dicotomia que eu acho que estava presente no debate, né? Inclusive, nesse artigo que você menciona, esse último que foi publicado na Folha de São Paulo, né? O Byung, ele fala, esse artigo é a pandemia, ele justamente pensa, ele coloca a pandemia do coronavírus como se indicaria um retorno à sociedade disciplinar, né? E ele parte de Foucault, inclusive uma descrição que Foucault relata da Europa do século XVII, né, diante da peste bubônica, e aí ele é um pouco até assustador o panorama, né, porque eram de casas trancadas por fora, pessoas que secretamente, se deixasse a quarentena, era punida com a morte. Então, quer dizer, a gente via um poder de disciplina, né, de vigilância por parte do Estado, que poderia dar espaço para perspectivas bastante totalitárias, né, autoritárias, como, de algum modo, a gente está vendo em alguns casos recentes. O Viktor Orbán, né, que é uma das referências para Bolsonaro e os filhos, né, a Hungria, que já vinha numa escalada autoritária, né, agora, ao declarar um estado de emergência, agora o Orbán tem plenos poderes legislativos, então ele está com um poder absoluto que beira uma perspectiva propriamente autoritária como regime, né? Um outro caso, o Rodrigo Duterte, né, como o presidente das Filipinas, que declarou que a ordem era atirar para matar quem estivesse fora de casa. Então isso não é só um cenário, digamos, distópico, né? Um cenário que historicamente a gente viu em se usar algumas dessas de situações sensíveis politicamente, como um cenário que é real, né? Ao sair na rua, se coloca em vida a vida das pessoas, as pessoas estão morrendo, né? Isso é uma realidade. E eu acho que evidentemente, quando o Estado ele interfere para as pessoas estarem nas suas casas, então é uma medida, inclusive, cientificamente embasada, não é somente uma perspectiva autoritária, né? Mas eu acho que o ponto é se numa decorrência disso se pode, digamos assim, desembocar em uma perspectiva mais autoritária. O ponto que o Byung-Chul Han traz nesse artigo, ele até conclui o artigo com uma dicotomia, né? Quando ele diz assim: o vírus está deixando o liberalismo e o individualismo ocidental obsoleto, ou a epidemia incontrolável com incontáveis mortes é o preço da liberdade que temos que aceitar, né? O que eu acho que esse cenário de mais ou menos vigilância no debate foi colocado de uma maneira muito dicotômica, né? Ou, por um lado, um Zizek pedindo mais, né? Legitimando, maniqueísta, ou uma perspectiva de que, pronto, ao interferir, de algum modo, estamos sacrificando o valor da liberdade. E por isso eu gostei muito no teu comentário, porque me parece acenar para uma outra alternativa, que é rever o que significa o direito à privacidade, né? De que a própria ideia do direito à privacidade
ele aponta para uma ideia de bem público, né? E que, por isso, a gente não precisa, talvez, escolher uma dessas duas alternativas, como o Byung coloca, né? Talvez isso fosse uma falsa alternativa e que talvez, ou seja, haveria possibilidade de repensar a própria ideia de privacidade, a própria ideia de liberdade, né, como um bem individual, né, digamos, em contraposição a um uso totalitário, né, por parte do Estado, mas isso não significa, né, que precisamos abdicar completamente do compartilhamento de certos dados enquanto ele é importante para o público, né? É nesse sentido, então, que tu colocas? Eu acho que sim, e poxa, eu queria fazer vários comentários ao que tu estava dizendo. Eu vou deixar um deles que eu acho fundamental, que diz respeito à regulação da proteção de dados no Brasil, que talvez a gente possa entrar em um campo mais jurídico, realmente regulatório, no qual o Brasil se insere, né? Que está um momento muito delicado, porque a gente tem uma regulação que está sendo... estão tentando adiar a entrada em vigor, enfim, é uma situação legislativa bem complicada que a gente pode deixar para o final, que eu acho que talvez feche uma solução de como o Brasil poderia se posicionar nesse debate. Mas o primeiro ponto, que eu acho interessante que o Byung-Chul Han traz, essa questão da volta a uma sociedade disciplinar, ele explora bastante, pelo menos em 2 livros, no Enxame e no Psicopolítica, essa revolução que uma sociedade disciplinar vai sofrer com o desenvolvimento tecnológico, né? E talvez o que o Deleuze vai sintetizar ali no texto dele chamado o Post-Scriptum, sobre a sociedade de controle, já levando em consideração a capilaridade de formas de ver, né? E formas de sentir os outros enquanto governo, e isso vai terminar, vamos dizer, diluindo o panóptico para um panóptico individual, como se cada um tivesse o seu próprio panóptico, né? Como um tartaruga. Cada um tivesse o seu próprio panóptico, a sua própria estrutura, e se autoexplorasse, certo? E aí ele vai dizer que... É uma ideia de falsa liberdade também, né? Aparentemente, você tem uma liberdade, mas no final você é que controla a si mesmo, né? Você tem um autocontrole, né? Uma autocoerção. Com certeza. E isso é a tônica do discurso do Vale do Silício, né? E eu acho que o Byung-Chul Han ele vai explorar isso. Outro autor ainda mais assertivo, a meu ver, chamado Eugeni Morozov, é um cara publicado aqui pela Ubu, editora já, um dos grandes críticos da indústria do Vale do Silício e das narrativas que a indústria do Vale do Silício carrega, inaugura, né? Porque essa falsa ilusão de liberdade vai justamente se relacionar com uma ideia de neoliberalismo, que o Byung-Chul Han vai dizer que, bom, nós somos os próprios patrões de nós mesmos e nós mesmos nos exploramos, né? E isso vai gerar uma sociedade... De si mesmo, né? Exatamente. É um empreendedor de si mesmo do Foucault. Exatamente. E que vai gerar a sociedade do desempenho, né? Que o Byung-Chul Han já vai explorar no Sociedade do Cansaço, outro livro dele. E, bom, é interessante pensar essa lógica da volta à sociedade disciplinar Foucaultiana, representada por alguns estados asiáticos, sobretudo pela China, porque a China, ela, pelo menos nos estudos de tecnologia e privacidade, ela sempre foi o grande clichê quando se quer falar em autoritarismo digital, né? Tanto que hoje em dia está sendo bastante explorado agora, mas o WeChat, que é o grande aplicativo, né, o super aplicativo chinês, com a participação estatal forte, vai observar ali todas as camadas de interação social, profissional, econômica, emocional, psicológica dos cidadãos que também são usuários, né? Então existe já uma confusão aí entre cidadão contribuinte e usuário de tecnologia. Então eu acho que essa confusão, inclusive, pode ser interessante para a gente pensar o modelo chinês.
Assim, não que nos estados ocidentais esses dados coletados por aplicativos privados não sejam compartilhados com o poder público. Isso também existe. E, bom, foi largamente revelado por Edward Snowden. E a Inclusive, eu cada queria ver aqui dia... no Brasil depois, entender como está esse compartilhamento também das empresas privadas, né? Certo. Como aqui na Prefeitura do Recife, né? Mas... Sim, pois é. Eu ia entrar justamente aí. Era um segundo ponto que eu fiquei pensando aqui na tua fala. Tu falaste do Duterte, né, por exemplo, do caso... Qual foi o outro país mesmo que tu falasse? A Hungria, né? Hungria, isso. E assim como outros estados, como a Singapura, por exemplo. Enfim, é interessante pensar que é o seguinte, essa arqueologia das tecnologias de vigilância, né? Porque perceba, o Duterte, por exemplo, no caso do estado das Filipinas, ele é um dos estados conhecidos por violar direitos humanos de maneira sistemática, né? Através dos seus esquadrões da morte, e assassinam homossexuais, assassinam dissidentes políticos, assassinam jornalistas, com base em tecnologias de vigilância vendidas por uma série de atores, mas principalmente por um player nesse jogo geopolítico, que é um grupo chamado NSO, né? É uma empresa de venda, é uma empresa de fabricação de tecnologia de vigilância que tem como principais clientes estados, né? Forças de inteligência, agências de investigação, como, por exemplo, ele é israelense esse grupo, como, por exemplo, o Duterte, né, o Estado das Filipinas. Então, esse grupo, por exemplo, ele foi denunciado já diversas vezes por grupos defensores dos direitos humanos por vender tecnologia de vigilância para estados totalitários e assassinos, como o das Filipinas, né? Uma das tecnologias que eles vendem é justamente uma tecnologia de monitoramento a partir de geolocalização, sabe? Então, assim, não muda muito se a gente for partir para a ótica dos direitos humanos e para uma ótica em que não haja proteção de dados, não muda muito do que está acontecendo no Brasil, por exemplo, certo? Então, assim, empresas de telecomunicações, provedoras de internet, como Oi, Vivo, Claro, etc., estão cedendo para o Estado brasileiro uma interface de monitoramento dos usuários de internet, telefonia, na verdade. Acredito que um monitoramento com base em sinal de celular, né, através de torre de celular. Mas, enfim, isso deve ser melhor investigado. Mas estão vendendo essa interface através de acordos opacos, através de acordos que não são transparentes. Então, perceba, a gente já está em um momento de comoção profundo, né? E agora, políticas de vigilância que supostamente são necessárias estão sendo executadas com base em acordos não democráticos, né? Então, assim, perceba que não há uma justificativa plausível de início para que esses acordos não sejam transparentes e fiscalizáveis, Sim, né? sim. E, bom, Eu, aí... hum. Oi, por Porque tem favor. uma. Você mencionou esse caso também da China, né, do WeChat, e o Byung-Chul Han, no artigo anterior, né, o coronavírus de hoje, o mundo de amanhã, que foi publicado no El País, aqui, a tradução, né, do artigo, ele fala de como se houvesse um certo conformismo, né, na China, uma certa, por conta de uma questão cultural, como ele coloca, inclusive eu acho que ele dicotomiza muito também, né, a coisa do Oriente, de uma cultura oriental em que esses dados tranquilamente poderiam ser compartilhados, e isso faz com que as pessoas entrem então no metrô e aquilo seja compartilhado no WeChat, porque todo mundo vai ter o WeChat, e se aquela pessoa tiver suspeita de coronavírus, todo mundo vai ser notificado, mas que isso, em vista da cultura, seria razoavelmente aceitável, né? Mas a gente sabe que há também uma postura dissidente, né, de reação diante disso, né? Eu queria que tu falasse um pouquinho mais sobre como é isso no cenário também chinês, né? Pois é, eu acho também assim, com todo o cuidado do mundo, eu também acho ligeiramente problemática essa distinção. Eu entendo que a nível de política econômica, talvez o Ocidente tenha criado um domínio de individualismo, né? Sem dúvida alguma. Isso talvez seja inegável a partir do paradigma capitalista, né? De mercado, de construção de indústria.
a nível ocidental. Acontece que eu, com muito cuidado de novo com esse lugar de fala, afinal, imagino que o Byung-Chul tenha mais autoridade para falar sobre a sociedade oriental do que a gente, mas é conhecido que movimentos de dissidência na China existem e muito, né? Então, assim, as pessoas, apesar do WeChat, apesar da internet ser fechada, como chamam, né? O grande firewall da China, é uma grande intranet, é uma rede basicamente privada, vamos dizer assim, só que não é privada, é pública, mas ela é fechada, e o contato com o ambiente externo, ele é fiscalizado, ele é vigiado pelo Estado. Mas não é por isso que cidadãos mais especializados, mais preocupados com o direito à privacidade, eles não recorram a tecnologias que vão tentar fazer um desvio dessa vigilância, né? Como VPNs, como proxies, como redes criptografadas, como o navegador Tor, enfim, uma série de ferramentas construídas justamente para poder correr por fora de um cenário de vigilância, né? São ferramentas ativistas, por excelência. Então, eu imagino que depois de muito tempo de uma política totalitarista, de uma política vigilantista estatal chinesa, talvez isso tenha causado uma docilização da sociedade em relação a essas políticas, né? O nível de repressão lá também é gigantesco. Perceba, a sociedade chinesa ela tem pouquíssimo direito a protestar, porque senão o exército chinês chega e reprime, né? Então, eu acho que existe exatamente uma continuidade dessa política de disciplina, né, disciplinar, e que talvez venha ganhando justificativa, venha ganhando legitimidade para chegar no Ocidente em razão de uma crise muito pertinente, né? Para quem quer já implementar esse tipo de política. Então, eu fico muito preocupado com as narrativas que podem ser aparelhadas a partir de uma crise que surge, né? Historicamente, crises, elas são gatilhos de narrativas de securitização. O que é isso? São gatilhos de narrativas que procuram tornar um fenômeno uma questão de segurança pública ou segurança nacional, certo? É como aconteceu, por exemplo, com o Patriot Act depois do 9 de setembro, né? Então, assim, o combate ao terrorismo... 11 de setembro, isso. Sim. 11 de setembro. E, bom, o combate ao terrorismo... Legitimar todo um mecanismo, assim, coisa de exceção, modo em vista também do argumento da segurança, né? Da vida. O que é uma narrativa, de certa forma, covarde, vamos dizer assim, porque ela vai apelar para figuras sensíveis, né, contra as quais ninguém vai abrir a boca para falar contra, ou para falar que é a favor, ou para duvidar de uma política de repressão, aquela coisa, como, por exemplo, o combate ao terrorismo, ou nos Estados Unidos, por exemplo, a narrativa do combate à pedofilia e ao tráfico de drogas também é muito usado para justificar, legitimar a política de vigilância, né? Então, é política de vigilância que também terminam ultrapassando uma linha de razoabilidade, porque elas vão operar a partir de uma vigilância em massa, quer dizer, revertendo um princípio valioso de presunção da inocência, né? Então, se antes nós tínhamos como princípio basilar da fundação do direito a presunção da inocência, lá a lógica é invertida, lá não, né? Em vários estados, quer dizer, todo mundo é considerado suspeito caso prove o contrário. Eu tenho eu acho que sobre isso uma última questão, assim, que se há formas, então, como é que você vê formas de fugir dessa dicotomia, né? De uma razoabilidade, também pensando na sociedade, né? O fato que o indivíduo, ainda que tenha, quer dizer, esse direito assegurado à liberdade, né? Em certas circunstâncias, existe uma noção de sociabilidade, né? Que perpassa a própria dimensão individual, né? Eu penso até um problema que eu acho que seria jurídico, inclusive, da responsabilização. Por exemplo, no coronavírus, se eu saio na rua e coloco, então, em risco a vida de um outro, há uma dimensão que não chega a ser juridicamente tipificada como passível de punição, né? Não chega a ser
não é criminalizado, né? Mas existe uma outra noção que não necessariamente precisa passar por um punitivismo nesse sentido, né? Mas que é da responsabilidade, né? Então, se eu tenho sintomas ou se eu estou, enfim, posso eventualmente ter tido contato, ainda que assintomático, mas se eu saio e tenho contato com outras pessoas, eu estou colocando a vida delas em risco, né? Então, tem uma noção aí de responsabilização Como o presidente também, vem fazendo, passa por por exemplo, né? são atitudes responsáveis. Isso. Aquele empresário que foi lá em Trancoso, Sim. acabou infectando também muita gente. É uma atitude de quebra de um laço de solidariedade social, né? Eu acho que são formas, talvez, de se pensar, não sei, para além da própria dicotomia, né? Entre, por exemplo, um Estado autoritário e vigilante, e, por outro lado, um argumento de uma liberdade intocável, que é um argumento que é usado pelo ministro da Educação, né? O Weintraub vem tocando nisso tudo, as pessoas têm que estar livres para ir para a rua, etc., porque está se infringindo a liberdade delas em qualquer forma de coerção. Mas isso aqui é talvez o outro extremo, né, da moeda. Como é que você vê essas vias de fuga, né, sem cair nesse tipo de dicotomia? Bom, enquanto direito coletivo, ou mesmo a partir de um paradigma do direito individual, que seria a privacidade, acredito que quem melhor poderia tutelar esse direito é o próprio Estado, né? Não é porque é um direito individual que a gente vá, ou se assim é visto, que a gente vá tutelá-lo de maneira autônoma, não. Eu acho que é a máxima do quem vigia os vigilantes, né? Se o Estado é o vigilante, como é que o próprio Estado pode criar mecanismos de fiscalização e auditoria dos seus próprios processos, sem cair em um lugar de suspeição, né? Então, bom, essa é a pergunta que guiou grande parte da construção legislativa de proteção de dados pessoais no Brasil, né? Que foi E que sempre gestada. né? Vai ser sempre uma estrutura jurídica, em última análise, o próprio Estado também, a legislação que vai assegurar também como vai circular essa privacidade e a liberdade individual, né? Exatamente, sobretudo a partir de uma estrutura independente de influência do próprio governo. Então, por exemplo, uma pequena história que sintetiza um movimento de suspeição ou não suspeição dessa estrutura fiscalizadora. Bom, a Lei de Proteção de Dados Pessoais, que foi aprovada recentemente, há 2 anos atrás, ela previa a criação de uma autoridade nacional de proteção de dados. Essa autoridade, ela era a luz no fim do túnel em termos de fiscalização das lógicas de coleta, armazenamento, processamento e compartilhamento de dados pessoais, tanto em termos de poder público, quanto em termos de setor privado, né? Então, essa autoridade ela poderia ter o poder de fiscalizar tanto esse aspecto quanto o outro. Por isso que ela é uma lei geral de proteção de dados. Ela não é uma lei setorial. Ela não é só para o privado ou nem só para o público. Ela é uma lei geral. Bom, há um tempo atrás, essa autoridade ela foi criada a partir de um decreto e ela foi vinculada à presidência da República. Ou seja, o modelo institucional dela foi totalmente subvertido de uma independência financeira e política institucional para uma dependência financeira e política, sobretudo vinculada a quem tem o maior poder político da estrutura estatal, né? Então, assim, não seria possível confiar em uma autoridade, a princípio, que tivesse vinculado ao que possivelmente poderia defender os interesses de quem está processando aqueles dados. Então, acho que há uma saída possível para a gente tentar pacificar um pouco essa suspeição que está crescendo e está se espraiando em relação aos cidadãos, em relação aos jornalistas, em relação aos ativistas. Seria o empoderamento de uma estrutura que pudesse fiscalizar e pudesse conferir se os protocolos de proteção de dados, a nível técnico e a nível político, estivessem sendo cumpridos.
né? Então, essa autoridade teria a especialização necessária, o corpo técnico, tudo necessário para poder fazer auditorias, por exemplo, em setores que processam dados, por exemplo, como a Prefeitura do Recife, como o setor que vai operar o monitoramento da localização dos celulares do cidadão no Brasil. Bom, então, acredito que tornar opaco esses acordos é somente mais uma peça em uma construção de desconfiança, né? E acredito que o trabalho político, a incidência que a gente tem que fazer é para que uma lei de proteção de dados pessoais seja realmente eficaz, para que, por exemplo, acordos de exceção, como, por exemplo, essa cessão de dados de localização, sejam possíveis sem que gerem perigo, sem que gerem risco, sem que gerem desconfiança, né? É isso, partindo do princípio de que esses acordos são necessários e estamos em um estado perigoso, vamos dizer assim, e os dados têm que ser utilizados realmente, se forem para usar para a gente salvar vidas, isso tem que ser feito com base em uma rede legislativa boa de proteção aos dados que possa fiscalizar esses acordos, né? É isso. Bom, esses acordos estão sendo construídos de maneira diferente dessa e está gerando todo esse debate, e por isso que as futurologias do Byung-Chul Han chegando no Brasil, talvez elas façam sentido, porque a gente está em estado de desconfiança. Muito legal. Adorei essa conversa. Acho que ajuda muito também na filosofia, para que a gente possa também pensar essas questões que são difíceis, né? De valores como liberdade, né? Interferência do Estado, questões filosóficas, mas que a gente pode fazer a partir também desse diálogo, né? A gente está um pouco inaugurando um quadro aí do Nós, de conversas, né? De entrevistas, para a gente também pensar melhor a partir da filosofia. Então, André, agradeço e sigo essa conversa maravilhosa. Tá bom? Muito legal, Felipe. Valeu também. Conte comigo, conte com o IPREC, a gente também vai adorar fazer esse diálogo sempre e deixar as portas abertas para mais reflexões. Maravilha. Abração.